Tivemos aqui inúmeras reclamações de falta d'água, inclusive em algumas ruas, alguns locais, até uns 10 dias sem água. E resultou, portanto, numa série de reclamações. E o que nós dissemos é o seguinte, que a Embasa sempre, através da assessoria de comunicação, a Cássia, que está aqui presente, sempre deu retorno para essas nossas demandas. E hoje a gente convidou o gerente regional da Embasa, o Raimundo Neto, que é a pessoa mais autorizada para falar sobre essa falta d'água em alguns bairros, exemplo da Fraga Maia e adjacências, e que foi de onde mais surgiu reclamações essa semana no nosso Bom Dia Feira. Bom dia, Raimundo Neto. Bom dia, Dilson, bom dia, Fernando, bom dia a toda a equipe do Bom Dia Feira, satisfação falar com você. Pois é, e o que causou essa demanda, essa falta d'água e essa demanda de consumidores essa semana que passou, Raimundo? Pronto, Dilson, existem 3 fatores que a gente aponta como significativos nessa dificuldade que nós tivemos de falta d'água nas últimas semanas. Primeiro é o crescimento muito significativo de expansão imobiliária, como nessa região que você citou, na Fraga Maia, ali no bairro Papagaio, Mangabeira, que já está chegando perto da Matinha, né? Então esse é um crescimento muito expressivo. Outro fator foi a antecipação de temperaturas de verão, ainda do período formalmente chamado primavera, mas tivemos temperaturas aí beirando os 40 graus. E temos ali também na região norte da cidade um grande índice de ligações clandestinas, né? Nós estamos fazendo, desde o início dessa semana, uma intervenção no nosso sistema para que o reservatório, o novo centro de reservação do Tomba, não a caixa d'água do Tomba, que ela não é mais utilizada, os reservatórios do Tomba que foram implantados, para nós direcionarmos mais volume de água para a região norte da cidade. Com isso, nós já temos sentido efeitos positivos nessa semana em toda a região norte, tanto na sede do município, nesses bairros que você citou, mas também na zona rural. Ali na Fraga Maia nós tivemos pontualmente, né, ali tem uma obra de requalificação da avenida que está sendo realizada pela Prefeitura Municipal, e durante aquela execução houve o quebramento da rede. Sempre quando tem esse quebramento da rede, até que seja restabelecido numa condição de calor e de consumo elevado, tivemos sim problemas de abastecimento naquela região, que, como eu disse, né, com essas intervenções já estão sendo regularizados desde a terça-feira dessa semana. Bom, isso dá para tranquilizar os moradores da região? Bom, nós já fizemos essa melhoria e eu acredito que também deve ser do seu conhecimento que ali na sede do distrito de Matinha nós tivemos muita dificuldade de abastecimento. E qual é a relação da Matinha com a Fraga Maia? Ali na Fraga Maia nós temos uma estação de bombeamento onde nós implantamos já há alguns anos para atender toda aquela região e também a Matinha. Com o crescimento imobiliário, com o elevado número de novas residências naquela região, havia uma disputa desse volume ofertado entre a sede do município e o distrito da Matinha. E nós tínhamos já planejado uma nova linha de reforço para Matinha, vindo da BR-116 Norte, e com isso a gente alivia o abastecimento de quem está antes, que é ali o Papagaio, a Mangabeira, porque eu não preciso fazer esse esforço a mais para levar água daqui da sede do município da Matinha, visto que o reforço da Matinha já está vindo direto da BR-116, ali de uma linha de reforço que nós terminamos na terça-feira, começamos a testar já na terça-feira, quarta-feira, e de ontem para hoje nós já tivemos, já pegamos essa informação com a nossa equipe, eu já amanheci observando isso, já temos pressões bem melhores na Matinha, e hoje o pessoal da Matinha já deve estar recebendo água em condição normal, né? Nós estamos fazendo um atendimento emergencial com carro-pipa, mas na Matinha o abastecimento já está com pressões normais e sendo regularizado durante o dia de hoje. Então, com essa divisão do abastecimento, Matinha vindo direto da BR-116, a água que iria para lá, ela fica mais na sede do município e a gente tem uma condição melhor, tanto para quem está na zona rural, como para quem está aqui na sede, ali naquela localidade. Pô, eu falava agora há pouco, aqui em off com você e a Cátia, sobre um caso pessoal. Por exemplo, na minha rua
Na minha casa, particularmente, nunca faltou água. E aí a justificativa é que eu tenho um poço subterrâneo. Não é? Esse reservatório. É um reservatório, um reservatório subterrâneo. Não é? E eu sempre tenho acumulação de água. Como eu tenho uma casa de segundo piso, eu bombeio a água automaticamente, encheu a água é jogada para frente. Então, a causa é exatamente isso, porque está no nível, ou é porque isso aconteceria de uma forma normal? Bom, são dois motivos, né? O uso do reservatório numa altura menor, ou enterrado, como você falou, ou mesmo no nível do solo, né? Um reservatório apoiado, como nós chamamos, ele facilita muito o abastecimento, porque nesse período de maior consumo, todo mundo vai consumindo mais água. E o consumo, ele aumenta muito, aumenta de 40% a 50% a mais do que acontece no dia de chuva, como hoje, ou como acontece no inverno. Então, o consumo aumenta bastante e as pressões naturalmente caem. Então, o uso do reservatório no nível mais baixo, ou sobre o piso, né, ou mesmo enterrado, como você falou, facilita, porque você sempre vai estar sendo abastecido, mesmo quando a pressão reduz. Quem tem apenas um reservatório mais alto, por exemplo, você disse que tem uma casa de um pavimento, né? Pavimento térreo, um pavimento superior, o reservatório lá em cima de 8 metros de altura, por exemplo, ele só consegue ser abastecido quando a pressão ela aumenta mais, né? Então existe essa variação, então é importante o uso de um reservatório numa altura menor sobre o solo e depois você faz o recalque para um nível mais alto. Isso, inclusive, na nova norma da agência reguladora, ele já prevê que em novas ligações você tem esse reservatório no nível mais baixo para garantir o seu abastecimento. Isso favorece. Outro fator é que os bairros mais centrais, por uma questão de adensamento, né? Bairros como o Centro, como Santa Mônica, como Calilândia, são bairros mais adensados. Então, existe uma facilidade na normalização do abastecimento. É diferente de bairros que têm uma povoação mais dispersa, onde você tem grandes extensões territoriais, então a rede ela passa por um caminho muito mais longo e a normalização ela demora mais. Então, vamos citar como exemplo, é muito mais fácil regularizar o abastecimento no centro da cidade, na zona abaixo da cidade, do que abastecer na zona rural, ali no bairro do Sim ou do Registro, no próprio Papagaio, Mangabeira e outras regiões da cidade. O nosso repórter Joaquim Neto deixa aqui uma pergunta para o gerente regional da Embasa. Joaquim Neto faz a pergunta, né, Pedro? Ele mandou uma pergunta aqui, porque na semana passada ele fez uma reportagem com o pessoal do Procon sobre essa situação, porque acho que algumas pessoas procuraram para reclamar essa situação da região ali da Fraga Maia da cidade em diante, que você trouxe aí pra gente detalhes. E na reportagem o pessoal do Procon disse que existe um prazo que vence amanhã para a Embasa responder, né, se manifestar sobre esse problema e indicar uma solução, inclusive com uma multa, de acordo com o Joaquim Neto, de 3 milhões de reais se esse prazo não for cumprido. A Embasa já conseguiu dar essa resposta direta ao Procon também? Nós já elaboramos a resposta, a nossa equipe local, né? Nós com a nossa gerência comercial, a nossa gerência operacional, nós já elaboramos essa resposta desde a semana passada. Nós já encaminhamos para o jurídico da Embasa em Salvador e com certeza nós encaminharemos a resposta dentro do prazo que vence amanhã, né? Agora, a solução definitiva para o abastecimento de Feira de Santana passa por uma melhoria estruturante, que é o que está sendo feito, né? Eu sempre costumo dizer que os investimentos da Embasa aqui no município, em toda a região, elas necessitavam anteriormente, antes de 2020, de uma segurança jurídica, que era a assinatura dos contratos de programa com os municípios. O daqui de Feira de Santana nós assinamos em julho de 2020. Mas bem antes de julho de 2020, a Embasa já tinha feito importantes investimentos aqui no município. Por exemplo, o Centro de Reservação Norte, esse que é o principal pulmão de abastecimento para esse grande vetor de crescimento da cidade, tanto na zona urbana como na zona rural e até Santanópolis, Tanquinho e Santa Bárbara. E depois de julho de 2020, a Embasa intensificou esse investimento.
Entregamos o centro de reservação no leste, aqui na Lagoa Salgada, os novos centros de reservação do Tomba, ali na caixa d'água do Tomba, e a nova adutora de 1.400 milímetros, né? Ou seja, uma adutora de 1,40 m de diâmetro. Então, uma adutora bastante significativa que tem capacidade de trazer para a Feira de Santana 3.000 litros por segundo, que em comparação com os atuais 1.500 litros por segundo é uma capacidade dobrada. E o que é que falta então? Falta a parte final dessa obra que já está em curso, que é a ampliação da nossa estação de tratamento de água aqui em Feira de Santana. Ela tem um prazo aí para ser concluída em um pouco mais de um ano. A diretoria executiva da Embasa já fez essa visita em loco, no sentido de tentar antecipar ao máximo, né? Mas a Embasa ela tem feito os investimentos, a Embasa ela inclusive antecipou mesmo esses investimentos antes da segurança jurídica, e essa é a mudança, né? A mudança de chave para que a gente possa garantir o abastecimento da demanda atual e a demanda futura para os próximos 30 anos. Meu caro Raimundo, é o seguinte, tá na Câmara de Vereadores uma discussão, um projeto de lei do vereador Edivaldo Lima, é o projeto 155 de 2023, em que ele reivindica que a Câmara aprove uma lei para que a Embasa seja obrigada a pagar despesas que eventualmente o consumidor faça com a falta d'água. Quer dizer, o projeto, salvo melhor, eu não conheço. Né? Se esse projeto se transformar em lei, a gente vai analisar juntamente com o nosso jurídico. Mas é importante fazer um destaque sobre a prestação de serviço aqui em Feira de Santana. Os nossos serviços, eles são regulados pela Agência Reguladora de Saneamento, a AGESA, né, nível estadual, e são fiscalizados pela AFES, municipalmente, né? Então a gente tem já tido reuniões constantes com a AFES, prestando os esclarecimentos devidos, como os investimentos que a Embasa tem feito, mas aí a gente vai analisar esse caso específico. Eu entendo que toda essa parte da regulação da prestação de serviço, ela é feita pela AGESA e localmente pela agência municipal, a AFES, né? E a gente tem feito esse contato. E aí a gente está à disposição, não somente do vereador Edivaldo Lima, mas de qualquer vereador de Feira de Santana, para discutir e apontar aqui os caminhos e as soluções. Eu acho que o objetivo de todos é encontrar caminhos de solução para minimizar os efeitos que acontecem nesse período. Como tem sido essa relação da Embasa com as construtoras que estão hoje abrindo condomínios? Você chegar na Artemia Pires, por exemplo, aquela região ali, é um absurdo. Eles indo para o aeroporto agora, o crescimento habitacional. Como tem sido essa relação Embasa e essa iniciativa de construções em Feira de Santana, de condomínios e bairros inteiros crescendo a cada dia? Eu tenho discutido pessoalmente e individualmente com as principais construtoras de Feira de Santana. E qualquer construtora que desejar tratar comigo ou com a nossa equipe técnica tem essa abertura. Porque a gente precisa de um planejamento, né, de médio e longo prazo para a Feira de Santana. E os empreendimentos apontam para onde Feira de Santana vai crescer. Então, a maioria das construtoras, elas solicitam a viabilidade de forma antecipada. Essa viabilidade tem prazo de 1 ano, mas em 2 anos o empreendimento está pronto, né? Eu cheguei aqui em Feira 10 anos atrás e fui morar ali nas imediações da Artemia Pires, e a gente, há 10 anos atrás, não passava pela cabeça de ninguém que a Artemia Pires chegaria onde chegou, né? Em número de pessoas, em estrutura, e a gente precisa se antecipar com planejamento. Então, eu sempre pergunto aos empreendedores, assim, olha, eu quero que vocês me apontem para onde Feira vai crescer, qual é a previsão de vocês de expansão, porque não adianta chegar ao condomínio se não chegar à infraestrutura. Nós estamos falando dos serviços atendidos pela Embasa, mas existem outras infraestruturas aqui no município que a gente precisa também fazer chegar.
Então, eu acho muito importante essa discussão com os empreendedores, com quem presta serviços públicos, como a Embasa, para a gente poder pensar feira para médio e longo prazo, para a gente não ter essas dificuldades. O empreendimento ele chega rápido, existe uma demanda crescente. Feira de Santana está crescendo para muito longe do centro da cidade, né? As pessoas têm uma migração enorme dentro de própria Feira de Santana. O feirense ele sai do centro, ele sai dos bairros mais centrais para bairros um pouco mais distantes, e tem a migração de outras cidades para a Feira de Santana. A gente viu pelo último censo que Feira de Santana cresceu num percentual de quase 10%, enquanto Salvador caiu 10%. Ali na Embasa, por exemplo, nós temos diversos colegas que vieram de Salvador para a Feira de Santana, e eu acredito que isso tenha acontecido de uma forma em outros segmentos da sociedade. E nós estamos em crescimento. Artemia Pires já desviando para o Papagaio, que ali está se transformando em outra cidade, e vai na direção da universidade também, né, que vai ocupar aquela área toda, e sem falar que na parte oeste, né, o crescimento ali dos condomínios de luxo, a exemplo do Alphaville, isso, que está chegando ali e já está desenvolvendo. E esse, Dilson, me permita, esse é o crescimento formal. Existe ainda o crescimento que eu vou chamar de informal. Na região norte da cidade, na zona rural, nos distritos de Quaruçu, de Matinha e de Maria Quitéria, nós identificamos 70 loteamentos irregulares. Quando eu digo irregulares, são 70 loteamentos que não tiveram aprovação do município, que não pediram viabilidade na Embasa. É alguém que compra uma propriedade de terra, loteia, vende, sem dotar aquele loteamento da estrutura. As pessoas compram ali, muitas vezes porque é mais barato e porque a condição daquela população permite apenas comprar naquela localidade, vai para lá e acaba tendo um alto índice de ligação clandestina. Nós já regularizamos alguns, mas isso dificulta bastante o abastecimento, porque quem tem o seu hidrômetro tem a preocupação de um uso racional, porque afeta o bolso, mas quem tem a ligação clandestina não tem essa preocupação. Então foram 70 loteamentos identificados só nessa região norte da cidade, no distrito de Matinha, de Quaruçu e Maria Quitéria. Então são loteamentos que, embora estejam teoricamente na zona rural, que tem lote de 7 por 20, 140 metros quadrados, onde a pessoa compra, constrói ali a sua casa e acaba puxando de forma indevida a água. E a gente tem buscado regularizar. E a gente aproveita a oportunidade para quem for comprar o seu lote em Feira de Santana, ou na zona urbana ou na zona rural, mantém contato com a Embasa e diz assim: olha, Embasa, esse loteamento já está regularizado diante de vocês, vai ter a estrutura de abastecimento. É importante alerta, porque quem vendeu ganhou o seu dinheiro, mas deixou o problema para o município, para a Embasa, para a Coelba e principalmente para quem comprou e não tem a infraestrutura. Ok, Raimundo, eu quero agradecer a sua presença, porque realmente ficou bem explicado essa questão aí dessa demanda dos bairros de feira, sobretudo daquela região da Fraga Maia. Mas Miro tem uma pergunta para fechar, né, Miro? Sim, porque foi um assunto que eu estava até conversando com o nosso querido aqui, e o Francisco já sabe que a gente vive antenado com relação a essas questões. E quem anda em todos os lugares, né, Francisco, a gente sabe que tem muitos loteamentos abertos aí na cidade de Feira de Santana, loteamentos abertos aqui em vários distritos. Se você segue aqui na via aeroporto aqui, você vai ver vários distritos, várias placas mostrando, enfim. E aí entra um detalhe que é exatamente esse abastecimento. Só que muitos desses a gente sabe que não estão devidamente regularizados. E esses abastecimentos, aliás, essas ligações acabam acontecendo. Do que isso implica em termos de prejuízo ou de fator facilitador para que possa o abastecimento acontecer? Isso dificulta, Mira, em dois sentidos. Primeiro, aquele aspecto que a gente falou: quem não tem a sua ligação regular, está numa ligação clandestina, consome muito mais do que tem a sua ligação regular, porque o hidrômetro o coíbe de um uso excessivo. E o outro problema é que nós, quando prevemos o crescimento da cidade, nós dimensionamos as redes e as linhas tronco. O que é a linha tronco? São as linhas principais que alimentam as redes secundárias. A gente dimensiona uma linha para uma quantidade de casas. Quando aparecem muito mais casas do que estava no planejamento original, regular e formal, a gente tem dificuldade, porque tem mais pessoas puxando naquela linha principal, e com isso a gente
deixa de abastecer quem está mais na frente. O regularizado também, né? Isso. A gente busca regularizar, mas a gente precisa voltar e aquela linha daquele determinado diâmetro, daquela determinada capacidade, ela precisa ser substituída ou duplicada para atender uma nova demanda. Então é importante se pensar o planejamento não apenas de produção de água em Conceição da Feira, não apenas na adutora, mas na distribuição de Feira de Santana. E é por isso que eu tenho chamado individualmente os empreendedores e os construtores fazendo a pergunta. Eu quero que vocês me digam para onde Feira vai crescer, em que prazo, em que qual dimensão, quantas casas a gente vai ter no vetor aqui da Artemia Pires, quantas casas a gente vai ter no vetor ali do Papagaio, quantas residências a gente vai ter aqui na região oeste. A gente precisa saber, porque o planejamento ele tem que ser feito, como eu disse, em médio e longo prazo. Ok, Raimundo, muito obrigado. Obrigado a sua presença aqui, foi muito esclarecedora. Eu acredito que esse é o caminho mais perto que tem, é a gente informar a população. E agradeço aí, viu, Cássio, pela gentileza também de ter agendado com a produção a entrevista. Então, Raimundo, nosso agradecimento. Eu que agradeço e sempre estaremos aqui à disposição. Um abraço. Pois é. E agora nós vamos a um intervalo.